Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana a gente tem um episódio novo e hoje vamos falar do avanço na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa medida ainda precisa passar por uma comissão especial só para depois ir a plenário. Mas para a gente discutir os impactos desse projeto, o Poder em Pauta recebe hoje Ariel de Castro Alves, que é advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. Ariel, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Amanda, e olá também a todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Cultura. Ariel, o Brasil, em outros períodos da sua história, já previu punição de crianças e adolescentes. O que o resgate dessa história, a gente olhando para trás, né, nesse retrovisor, nos ensina? A gente está evoluindo para lidar a forma como os jovens, lidar com os jovens infratores, ou a gente está repetindo ciclos de endurecimento penal? Sim, de fato, nós vivemos um momento de retrocesso. O Brasil já teve, sim, a maioridade aí, inclusive voltada à punição de crianças, de adolescentes, no Império, por exemplo, e isso só foi suprimido, nós avançamos a partir de 1927, com o primeiro Código de Menores. E depois, esse posicionamento da maioridade penal de 18 anos, ele se consolidou no Código Penal de 1940. E é o que nós temos válido até os dias de hoje, que depois também teve a garantia constitucional, com base na própria Constituição Federal de 88, através do artigo, inclusive, 228 da Constituição Federal, que trata da inimputabilidade dos adolescentes com menos de 18 anos de idade. Então, nós entendemos claramente como um grande retrocesso no nosso país, e aprovar essa redução da maioridade penal seria como reconhecer a completa incompetência do Estado, da sociedade e até das famílias de educarem e de incluírem socialmente as crianças e adolescentes do nosso país. O debate sobre a maioridade penal não acaba escondendo problemas mais profundos, como falhas na educação, ausência de políticas públicas, dificuldades de aplicação das medidas socioeducativas já previstas pelo ECA? Sim, Amanda, de fato, nós temos ainda muito que avançar, mas nós temos que reconhecer também mudanças positivas que já ocorreram. O sistema socioeducativo que nós temos hoje, ele é bem diferente do sistema socioeducativo de 10 anos atrás. Há 10 anos, nós tínhamos em torno de 24 mil adolescentes cumprindo internação em unidades socioeducativas do país. Hoje nós temos em torno de 12 mil, conforme os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça. Na própria Fundação Casa, nós tínhamos 10 mil também internos há 10 anos. Hoje nós temos menos de 5 mil internos. Isso tem mostrado a redução do número de adolescentes envolvidos com atos infracionais graves, diferente do que setores que estão defendendo a redução da maioridade penal acabam defendendo, acabam ludibriando a própria opinião pública. Se nós levarmos em conta esses 12 mil internos que estão privados de liberdade, cumprindo medidas socioeducativas, eles não representam nem 1% dos 28 milhões de adolescentes que nós temos no país, segundo o IBGE. Então, de fato, nós temos que também pensar que crianças e adolescentes no Brasil são muito mais vítimas do que autores de crimes. Todos os dias, 150 crianças e adolescentes sofrem estupros, sofrem violências sexuais, e os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Unicef também. Todos os dias, 14 crianças e adolescentes são
assassinadas. Nós sabemos que 40% das crianças e adolescentes brasileiras vivem na miséria, vivem na pobreza. O ensino em tempo integral atinge apenas 25% do total de crianças e adolescentes matriculadas nas escolas. Nós, então, precisamos ampliar esse ensino. Nós temos ainda grandes dificuldades com relação à evasão escolar, e o primeiro sinal de alerta que uma criança ou adolescente está em situação de risco ou o adolescente pode estar se envolvendo com atos infracionais é quando ele deixa de frequentar a escola. Então, nós precisamos ainda aprimorar muitas situações no Brasil. Claro que tem programas positivos, como o Pé de Meia, que ajuda a reduzir a evasão escolar, garante bolsas de estudos para os adolescentes, para que eles não deixem as escolas, e é uma forma de disputá-los também com o tráfico de drogas. Mas é claro que o tráfico de drogas oferece muitas vezes 500, R$ 1.000 por dia, enquanto esses programas não vão garantir nem R$ 300 por mês. Então, nós precisamos ainda intensificar o apoio, principalmente aos estudantes, aos adolescentes, numa situação de maior vulnerabilidade, tanto eles como as famílias, mais incentivos, mais bolsas de estudos, mais ensino em tempo integral, oportunidades de aprendizagem, de ensino técnico, de ensino profissionalizante. É assim que nós vamos disputar esses adolescentes, esses jovens, para que eles não sejam massa de manobra do crime organizado. Os defensores da redução argumentam que adolescentes de 16 anos têm plena consciência, dos atos. Porque, então, diante disso, por que não responder criminalmente como adultos? Como você avalia esse argumento? De fato, Amanda, nós tivemos essa definição da maioridade penal aos 18 anos por uma questão de política criminal que foi estabelecida pelos legisladores, tanto no Código Penal de 1940, quanto na própria Constituição de 88. Isso não quer dizer da questão do discernimento, de que o adolescente não saiba o que é certo, o que é errado, mas foi reconhecido que ele está numa fase de desenvolvimento, numa fase que ele é muito suscetível às influências externas também. Então, se ele tiver boas influências, boas referências educacionais, se ele tiver todas as condições de atendimento de saúde, de inclusão social, ele tende a não estar se envolvendo com a criminalidade. Mas se ele tiver más referências, más influências, como em muitas situações ocorre com os adolescentes que vivem em situações de exclusão, eu sempre digo que o crime só inclui quando o Estado, a sociedade e as famílias excluem. Então, nós temos que levar em consideração que o critério não é do discernimento, saber o que é certo ou errado, até porque nos últimos anos teve um grande avanço tecnológico e os adolescentes, até as crianças, já sabem muito mais das coisas, são muito mais informados do que no passado. A questão é que o sistema prisional é inadequado para adolescentes que estão formando as suas personalidades. Essa é a principal questão que nós temos tratado, que o sistema prisional que nós temos, superlotado, com 900 mil presos no país, que muitas penitenciárias funcionam como o sistema de autogestão das facções criminosas, do crime organizado. Muitas penitenciárias, os agentes do Estado sequer adentram internamente nas prisões, não adentram nas celas. O controle é todo feito pelo crime organizado. Não tem trabalho, não tem atendimento de saúde, inclusive saúde mental, não tem curso profissionalizante, não tem escola, quer dizer, não tem assistência nenhuma que propicie que essas pessoas se reeduquem, que essas pessoas voltem melhores para a sociedade, se ressocializem, que são as principais funções das penas. Então, jogar adolescentes nesse sistema prisional
falido, superlotado, dominado por facções criminosas, é totalmente inadequado. E eles vão se formar no crime, vão se engajar na criminalidade, nessas verdadeiras universidades do crime. Então é isso, esse é o critério que tem se entendido para que tenhamos, então, tratamento especializado, que os adolescentes cumpram as suas punições, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não deixa impune, ele tem também privação de liberdade, mas em unidades específicas, pequenas unidades, para até 40 internos, divididos conforme a idade, conforme a compleição física, conforme a gravidade do ato infracional, com escola, com curso profissionalizante, com ensino técnico, com psicólogos, com assistentes sociais. E hoje, Amanda, só para completar, nós, em São Paulo, por exemplo, a Fundação Casa, ela anunciou esse ano uma reincidência de 20%. Nós temos pesquisas do Ministério da Justiça que mostram que os presídios de São Paulo, a reincidência é de mais de 40%, em muitos estados do país chega próximo de 50%. Então, quer dizer, as medidas socioeducativas, o sistema socioeducativo que nós temos, ele recupera, ressocializa, reeduca muito mais do que o sistema prisional. Então, nós precisamos ter legislações que se baseiem nos dados efetivos sobre criminalidade, sobre segurança pública. E essa discussão é válida nesse momento? A gente está a poucos meses das eleições presidenciais. Ela pode, esse projeto pode acabar virando uma bandeira eleitoral, sendo que não houve uma discussão técnica profunda, levando em consideração principalmente o impacto social que essa mudança deve gerar? Certamente, Amanda, nós sabemos que essas propostas sempre aparecem nas vésperas de eleições, né? Se as pessoas, aí, os parlamentares políticos da extrema-direita queriam mesmo reduzir a maioridade penal, eles tiveram 4 anos do governo Bolsonaro para fazer. Tivemos, inclusive, como bandeiras de campanha do próprio candidato na época Bolsonaro, que depois se elegeu, a redução da maioridade penal. Alguns setores até da extrema-direita defendendo prisão perpétua, pena de morte. Tudo isso fez parte daquele processo eleitoral de 2022, anterior, de 2018, e durante 4 anos o governo Bolsonaro não implementou essas medidas. Então, quer dizer, usou eleitoralmente, mas verificou que existia inconstitucionalidade, que mesmo que essas propostas fossem aprovadas no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal certamente declararia a inconstitucionalidade e os efeitos dessas legislações seriam anulados, não teriam nenhum valor. Então, na prática, agora nós vemos um uso oportunista, casuístico, demagógico, né? Uma falsa solução, né? Para iludir a população que muitas vezes não é esclarecida também de que os adolescentes já sofrem punições quando praticam atos infracionais, inclusive com a possibilidade de internação, de privação de liberdade, e que o sistema socioeducativo é muito mais efetivo para reeducar, para incluir socialmente, do que o sistema prisional completamente falido e superlotado e dominado pelo crime organizado que nós temos no país. Então, de fato, essa é uma discussão oportunista e eleitoreira que vem sendo introduzida agora, inclusive para tirar do destaque outros temas, né? Os próprios escândalos envolvendo o Banco Master, os escândalos envolvendo o INSS e tantos outros escândalos e tantos outros temas, ou também a prioridade em aprovar o fim da escala 6x1, até para que pais e mães fiquem mais tempo com os seus filhos nas suas casas, nos dias de descansar do trabalho, e que possam ter um dos direitos previstos na própria legislação de proteção da infância e juventude, que é o da convivência familiar
e comunitária que existe para as crianças e adolescentes junto com as suas famílias. Então, de fato, esse tema surge para tirar outros temas que são muito mais prioritários, muito mais importantes para o avanço social, econômico e democrático do nosso país. Você acredita que esse assunto, caso a redução da maioridade avance, tanto na comissão especial e eventualmente seja aprovada no plenário da Câmara, pode parar no Supremo Tribunal Federal, já que alguns juristas consideram que é uma cláusula pétrea? De fato, Amanda, nós temos um entendimento majoritário da cláusula pétrea, que eu também tenho tratado há 30 anos, participando de debates sobre esse tema. A Constituição Federal, ela prevê que não pode ter emenda constitucional para abolir direitos e garantias fundamentais. E a questão da inimputabilidade penal, ela é um direito e garantia fundamental dos adolescentes, que eles vão responder com base numa legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não com base no Código Penal e no Código de Processo Penal, e também não vão ser encaminhados para um sistema prisional comum. E eu vejo que até juristas que já eram contrários anteriormente a essa tese da cláusula pétrea, da inconstitucionalidade, como o próprio jurista Ives Gandra, agora já estão tendentes a aderir a essa tese. Então, quer dizer, a OAB defende a inconstitucionalidade, o Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, é um entendimento muito consolidado. Então, certamente o Supremo Tribunal Federal, na composição que tem hoje, ele declararia a inconstitucionalidade numa possível ação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, de algum partido político, ou até da Procuradoria-Geral da República. Você acredita que seria uma oportunidade para a Câmara e Senado, o parlamento de forma geral, discutir eventualmente uma reestruturação, reforma do sistema socioeducativo, ou olhar com mais carinho e atenção para o processo de ressocialização dos jovens, em vez de pensar única e exclusivamente na redução da maioridade? Sim, eu vejo como uma oportunidade do Congresso Nacional, tanto do Poder Legislativo, mas também do Poder Executivo, do próprio Poder Judiciário, todos os poderes precisam se unir para fazer valer, de fato, a prioridade constitucional da criança e do adolescente, a previsão de proteção integral, e também nós precisamos ampliar os orçamentos para a inclusão social de crianças e adolescentes. Nós temos, claro, uma ampliação do acesso às escolas públicas, e hoje mais de 95% das crianças e adolescentes estão matriculadas, então nós temos que nos preocupar com aquelas que não estão matriculadas ou que deixam de estudar, se evadem das escolas. Nós temos que nos preocupar em garantir bolsas de estudo que possam, de fato, contribuir para a manutenção desses adolescentes, dessas crianças também nas escolas, para que não estejam em situações de risco, ampliar o ensino em tempo integral dos 25% atuais dos estudantes, para que todos tenham acesso ao ensino integral, retomar programas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, nós temos várias iniciativas fundamentais a serem tomadas para que crianças e adolescentes não sejam aliciadas pelo mundo do crime, não sejam aliciadas para as drogas, né? Nós precisamos de uma reestruturação da própria área de saúde mental para um atendimento mais adequado às crianças e adolescentes, pensarmos nas crianças e adolescentes em situação de rua. Só a capital paulista tem quase 4.000
crianças e adolescentes vivendo em situações de rua. Então, nós temos muitas medidas que são muito mais eficazes. Vamos pensar, por exemplo, que cada preso custa mais de 2.000 por mês para o Estado. Um preso num presídio de segurança máxima desses federais custa, aí, em média, mais de 20.000 por mês para o Estado. Um adolescente na Fundação Casa, por exemplo, custa mais de 10.000 por mês para o Estado. E nas escolas públicas, eles não estão custando nem 1.000 por mês para os poderes públicos. Vamos inverter isso, vamos ampliar os orçamentos, os recursos para a educação das crianças e adolescentes e vamos ter programas mais estruturados e, principalmente, bolsas de estudos e oportunidades para que adolescentes acabem não sendo aí aliciados e assediados pelo mundo da criminalidade. E com políticas públicas efetivas que combatam os líderes das organizações criminosas para que essas crianças e adolescentes não sejam aliciados por elas, né? De fato, Amanda, nós precisamos, né, ter políticas públicas, ter serviços, ter programas públicos que possam, né, enfrentar o crime organizado, e a gente vê que o Estado brasileiro tem se preocupado melhor com essas questões. Temos que combater a própria corrupção policial, que também alimenta o próprio crime organizado. Só existe crime organizado quando o Estado, os poderes públicos estão desorganizados e quando agentes do Estado estão aderindo ao próprio crime organizado. Então, nós precisamos de toda uma reestruturação da segurança pública. Os adolescentes não podem ser os bodes expiatórios da insegurança pública na nossa sociedade. Nós temos questões muito mais profundas. Só 40% dos homicídios, segundo pesquisas do Sou da Paz, por exemplo, são esclarecidos, né, e geram algum tipo de punição para os acusados. E se verificarmos os crimes em geral, nem 5% são investigados e esclarecidos. Então, já é um ditado antigo do direito penal: o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, e sim a certeza de uma punição. E no Brasil, o criminoso, em geral, tem uma certeza de impunidade, porque faltam investigações, falta uma estrutura mais adequada do próprio aparato policial e judicial para que, de fato, as pessoas respondam pelos seus crimes e cumpram as suas penas. Nós temos hoje 900.000 presos no país para um pouco mais de 300.000 vagas, por exemplo, e mais de 300.000 mandados de prisão a serem cumpridos. Então, é necessário toda uma reestruturação do próprio sistema prisional. Então, totalmente inadequado querer colocar esses 12.000 adolescentes internos das unidades socioeducativas nesse sistema prisional superlotado e totalmente falido. Então, são várias as reflexões para a sociedade. É claro que existem outras propostas, Amanda, de ampliação do tempo de internação. E, claro, uma questão que muitas vezes é questionada, né, geralmente é questionada, é do máximo, né, do teto de 3 anos de internação, de privação de liberdade. Então, tem propostas até do senador Fabiano Contarato, que é um senador progressista, que já foi delegado de polícia, para ampliar a internação para até 5 anos em crimes considerados comuns e até 10 anos naqueles crimes mais graves, como os próprios homicídios. Então, são propostas que fugiriam da inconstitucionalidade, do caso da redução da maioridade penal, e que possam gerar um aprimoramento do ECA e também dar uma resposta para a sociedade que clama também por punições mais rigorosas. Ariel, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Poder em Pauta. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Amanda, a você, a toda a equipe da TV e da Rádio
Cultura pela oportunidade. Obrigado, um abraço. Obrigada a você também pela companhia. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário e compartilha. E a gente volta na semana que vem com uma nova pauta. Até lá!